Turma, nós vamos falar agora sobre outros gases tóxicos que também têm origem, observe aqui embaixo, na queima de combustíveis fósseis. São gases extremamente poluidores da atmosfera também. Esses gases são conhecidos como óxidos de nitrogênio, olha de novo o nitrogênio envolvido, e óxidos de enxofre. São substâncias químicas geradas na queima de combustíveis fósseis, na queima da gasolina, do diesel, são gerados em indústrias. A mesma origem, eles têm a mesma origem do material particulado, né? A queima de coisas, principalmente de combustíveis fósseis. E eles têm fórmulas químicas assim, ó, só para ilustrar, né? As fórmulas químicas desses compostos. Os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre são gases muito poluentes da atmosfera. O que eles causam? Turma, eles causam um problema, um desequilíbrio chamado de chuva ácida. Chuva ácida. Já ouviram falar em chuva ácida? Não? Observe bem esse desenho que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Aqui na ponta da caneta eu tenho fábricas, percebem? Fábricas. E tenho automóveis, aqui ó, na frente da fábrica, certo? A fumaça dessas fábricas, junto com a fumaça que sai dos automóveis, essas duas fumaças, turma, elas produzem os óxidos. Olha aqui, a base de enxofre, o S é o símbolo do enxofre, e a base de nitrogênio, ainda libera gás carbônico, né? Turma, essas atividades industriais, essas queimas de coisas, liberam na fumaça os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O que acontece com eles? Quando eles alcançam as camadas de cima da atmosfera, né, quando eles vêm lá para cima do nosso ar, eles reagem com a água que existe no ar, nas nuvens. Então, olha que curioso. Esses gases poluentes reagem com a água da atmosfera. E quando eles reagem, eles geram compostos ácidos. Conseguem ler aqui, ó, ácidos? E esses compostos ácidos ficam dentro da nuvem. E quando chove, esses compostos ácidos caem junto com a água da chuva. É o que nós chamamos de chuva ácida. É uma chuva cheia de compostos químicos ácidos. E o que acontece? Acontece que ácido corrói, ácido queima, porque são ácidos muito fortes. Olha o que acontece com as árvores. As árvores, elas perdem as folhas, o ácido queima as folhas das árvores. Esse ácido que está no meio da chuva cai no solo, deixa o solo ácido e os seres que vivem no solo começam a morrer. Essa chuva ácida vai escorrer para os rios, os lagos e vai acidificar a água e os seres marinhos também vão morrer. Então, gente, olha como o problema da chuva ácida começou. Ele começou com o lançamento de gases tóxicos na atmosfera. Vou mostrar outra imagem para vocês entenderem um pouquinho mais como se forma a chuva ácida. Aqui. Não se assustem com o desenho. Acompanhe aqui na ponta da caneta para vocês entenderem. Como se forma a chuva ácida? Novamente, perceba que eu tenho aqui as indústrias jogando fumaça na atmosfera. E olha aqui os óxidos de enxofre, o SO2, e os óxidos de nitrogênio, o NO2 e o NO. Esses gases tóxicos também saem do escapamento dos carros, da fumaça dos carros. Gente, esses gases, eles são jogados no ar, na nossa atmosfera querida. Lá no ar, olha o que acontece. O NO2 está aqui, tá? Ele vai reagir com a água, olha aqui, H2O, e vai formar um ácido chamado ácido nítrico. Tá em inglês, mas vocês sabem ler inglês, eu sei que sabem. Então, olha o que acontece. O NO2, por exemplo, ele vai lá para a atmosfera, ele reage com H2O, olha aqui, com a água e forma ácido nítrico.
O SO2, vamos lá achar aqui, ó. Tá vendo o SO2 aqui, ó? O SO2 são os óxidos de enxofre. Ele também reage com a água, olha aqui a molécula de água, e forma ácido sulfúrico. Turma, eu tenho então ácido nítrico, ácido sulfúrico, são ácidos, são compostos extremamente fortes. E esses ácidos, eles ficam aonde? Dentro das nuvens. Por quê? Porque reagiram com a água do ar, com a água das nuvens. Quando começar a chover, a chuva vai cair junto com esses ácidos, junto com o ácido nítrico e junto com o ácido sulfúrico. E vai chover em cima da floresta uma chuva ácida. Então, observe que se não existisse poluição do ar, não existiria chuva ácida. Certo? Pelo menos não essa chuva ácida antrópica, né? Essa chuva ácida causada pelo homem. E as consequências, turma, da chuva ácida? É tão ácido os ácidos que tem no meio da água da chuva que ele desfolha as florestas. Olha que tristeza. Queima as folhas das florestas, os animais, provocando a morte da floresta, né? Destrói os monumentos, né? Aquelas estátuas de mármore, por exemplo, que estão ao ar livre. Quando chove chuva ácida, olha como que a chuva vai corroendo as estátuas. Por quê? Porque ela é muito ácida e as estátuas vão perdendo a sua forma original, né? Feita pelo artista. E eu fiz aqui um resumo do que acontece com a chuva ácida. Quando chove chuva ácida, ocorre destruição das lavouras e das florestas, porque o ácido mata as folhas. Modificação das propriedades do solo, ou seja, o solo fica ácido. Alteração dos ecossistemas aquáticos. Por que altera os ecossistemas? Porque a água ácida escorre para a água ou para o mar. Contaminação da água potável, que vai ficar uma água ácida. Danificação de edifícios, porque o ácido corrói veículos, monumentos históricos. Se a gente tiver contato, gente, com a chuva ácida, esses compostos ácidos, eles vão lá para o nosso corpo, causar machucados dentro de nós e danos irreversíveis, principalmente aos pulmões. É um grande problema a chuva ácida. Como é que combate chuva ácida? Diminuindo a poluição do ar. Certo? Tranquilo? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!